Olá, bora aprender a fazer esse lindo painel maravilhoso, todo com nós de macramê. Eu sou Gardene, artesã e instrutora de macramê e hoje vou ensinar vocês a fazer esse lindo painel. Mas antes de ir para os materiais, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo. Vamos lá para os materiais? Nós vamos precisar de poucos materiais. Barbante, né, trançado. Eu estou usando de 4 milímetros. Pode ser qualquer outro cordão que você queira. Madeirinha de 30 centímetros, de largura de 2 milímetros, tá bom? Mas pode ser qualquer uma, contanto que seja 30, porque é bastante nós. Vai ficar muito apertado se for uma madeira menor, tá? Vamos usar trena, tesoura, um suporte para prender a madeira e os fios e alfinete. Então, prepara todos os materiais e vamos lá começar a fazer essa linda peça maravilhosa para você dar de presente aí a alguém. Então, eu peguei o meu suporte, a minha madeirinha de 30 centímetros, coloquei alguns alfinetes para fixar essa madeira aí e prender. Você pode estar fazendo essa peça numa arara também, e fica também muito bom para fazer os nós. Peguei um fio de 2 metros, igualei as pontas, achei o meio e vou laçar essa madeira. Vou passar por cima da madeira, por, por baixo e colocar essas duas perninhas. Esse nó que nós vamos fazer é o primeiro nó corrente conhecido, tá? Tem várias peças aí usando esse nó também maravilhoso. Um nó super versátil, simples de fazer, bom para iniciante treinar e fazer várias peças. Então, nós vamos pegar o fio, o fio da direita, segurar e laçar o fio da esquerda por dentro dessa alcinha. Fio da direita, ó, laça por cima do fio da esquerda, por dentro desse bolsinho e puxa. Vai puxando na direção da sua mão, subindo, tá? Por cima, ó, por dentro da alça e puxa o lado esquerdo. Não precisa apertar muito, por cima, por dentro e puxa para cima. E vai fazendo só esse movimento aí. Sempre tem que lembrar de puxar a mão, posicionar a mão para o nó ficar bem feito. Fiz aí toda a trama, à medida que você queira essa altura. A minha aí deu uns 30 centímetros, tá bom? Mas você fica aí a seu critério fazer o tamanho que você quer desse painel. Vamos para o próximo nó. Vou pegar um fio de 2 metros de novo, medir 70 centímetros, tá? E aí vai ser o meio do nosso fio. Então, peguei o fio, vou medir aí uns 60 a 70 centímetros, aí vai ser o meio. Essa ponta menor vai ficar para dentro, tá? Nós vamos fazer o nó plano, laçar do mesmo jeito da primeira vez. Por cima, pega as duas perninhas por dentro dessa alcinha. Vão ser 2 fios, né, de 2 metros, deixando a parte de dentro com 70 centímetros. Que a gente quer que fique todos os padrões do tamanho desse primeiro, que é a nossa referência. Mostrando aí para vocês, ó, o menor para dentro e o maior para fora. Porque para fazer o nó plano, a gente precisa de muito fio. Vou aplicar mais um fio para ficar 4 perninhas, tá? Aí 70 centímetros a 60, aí medida aí que você tiver. São referências, tá, gente? Lembrar que se você usar outro cordão, cordão mais fino, vai ser menos fios. Se for mais grosso, mais fios, tá bom? Sempre tenha em mente qual é o cordão que você vai trabalhar, que vai mudar a quantidade de medidas. Peguei os fios, vamos fazer o nó plano. Para fazer o nó plano, nós temos aí 2 fios laterais que vai ser trabalhado, esses 2 fios de referência aí no meio, que vai ser os fios guias. Vou usar a mão direita por baixo dos fios guias, né? E por cima da esquerda. A ponta do fio da esquerda vai entrar nesse bolsinho aí que a gente fez. E vamos puxar.
Sempre lembrar de segurar o fio do meio, os fios centrais, para não ficar um nó mal feito, né? Embolado. Vai até lá em cima, puxa um pouquinho e nós vamos completar, porque o nó plano, ele tem duas voltas. Você vai para a direita e depois volta para a esquerda para concluir. Vai, pega o fio da esquerda por baixo do fio do meio, por cima do fio da direita. Pega a ponta do fio da direita e entra no bolsinho e vai até lá em cima, prendendo. Você pode começar pela esquerda e fazer também, tá? Pode começar. Quando começar pela esquerda, continua todos iniciando pela esquerda. Se começar pela direita, todos pela direita, porque senão não vai dar modificação no nó. Mais uma vez aí para vocês. Segura sempre os fios centrais. Para iniciante é mais difícil, você pode botar alfinete para ir manipulando os fios, tá? Mas à medida que você vai evoluindo na trama, você vai tendo mais confiança e conseguindo segurar os 4 fios na mão. Só não desiste, tá bom? Treina bastante, que aí vai ser perfeito. Pronto, concluí, ó, fiz a mesma medida que eu fiz do nó corrente e deixei uma sobra de fio aí para fazer a minha franja, tá? Vamos agora para o nosso próximo nó. Agora nós vamos usar 3 metros de fio, vou peguei 60 centímetros do mesmo jeito, botei para um lado, 60 a 70 centímetros, achei o meio e vou laçar a madeira. O nó, que eu chamo de parafuso, mas é é só um meio nó festonê. Ele vai girando igual, parecido com o nó DNA. Também acho lindo esse nó. Deixei aí 70 centímetros e vou laçar com o fio grande, segurando o fio menor, né? Segura o fio menor e laça do mesmo jeito, fazendo apenas um nó festonê, ó. Porque para ser o nó festonê tem que ser 2 voltas, aí só vamos fazer uma. E vai fazendo mais ou menos de 5 a 6 nós para poder ele começar a girar. Vai girando. Olha, já começa a entortar um pouquinho. E é esse processo desse nó maravilhoso que dá um efeito lindo. Tem peça com ele também aqui no canal. Virei, ó, já comecei a virar e continuar o mesmo processo, tá? Se você tá gostando aí do vídeo, já dá teu like, curte, comenta se vai fazer, qual nó que você mais gostou de fazer. Terminei aí, ó, como ficou lindo, né? E agora nós vamos fazer o nosso próximo nó maravilhoso, que é o nosso nó pipoca com nó festonê. Também temos peças com ele. São 4 fios. Peguei 4 fios de 4 metros. Vou fazer o nó plano, que nós fizemos no segundo nó. Do mesmo jeito, ele. Só que eu não vou chegar até a madeira. Vou deixar um espaçozinho para virar os fios do meio. Para virar uma pipoquinha, um nozinho. Então, coloquei aí, ó, deixar um pouquinho a brechinha, não cheguei lá no final, ó, deixei um espaço para caber os cordões. E vou fazer mais ou menos uns 4 nós aí, para poder dar uma boa quantidade e ficar um nó bonito, o nó pipoca. Arruma sempre os fios no macramê, temos que arrumar os fios, né? Para pegar aquele fio certo. Fiz, ó, 4 nós. E vou virar, ó, enfiando esses 2 fios centrais, um em cada buraquinho que tem. Enfia e você vai puxar esse fio para o seu lado. Puxa ele, coloca o outro e essas pontas laterais vai laçar esse nó. Apenas uma laçada que eu dou, é como se eu fosse fazer um nó plano, mas eu só dou uma vez, uma volta. Ó, arrumei os fios, botei esses aí para
para as laterais, arruma, puxa bem, formato aí da pipoquinha, segura e vai fazer um nó plano. Pronto. Só faz uma vez. Aperta bem para segurar, fixar esse nó. Esse é o nosso nó pipoca. Agora nós vamos fazer o nó fechoneiro. Pegamos esse fio das laterais, contornando aí a pipoca. Passar fio guia, né? Lá, nó festoneiro tem um fio guia. Vou passar 2 vezes aí para ser o nó festoneiro. Será 2 vezes. Um nó festoneiro eu fiz. E vou contornando aí todinho em volta desse nó pipoca. Por cima, por dentro, até o final. Aperta bem, tá? Nesse momento, você pode apertar para ele ficar bem próximo do nó pipoca. Se você gosta de macramê, arte feito com a mão, você pode estar adquirindo nossos cursos online, que tem peças exclusivas também. Você pode comprar e o acesso é vitalício. São cursos avulsos. Vou fazer mais, né? Até chegar ao próximo. Esses que eu fiz, o tamanho. Mais uma vez, ó, o segundo nó eu coloco do mesmo jeito, não deixo lá em cima, ó, e deixo a brechinha e vou enfiar de novo os cordões, do mesmo jeito do processo. Aí é só mostrar, porque quando nós formos fazer o nó festonê, nós não vamos encostar como nós encostamos a primeira vez. Nós vamos fazer próximo ao nó pipoca, o festonê. Aí, ó. Vou fazer no terceiro porque o segundo não gravou. É a última vez aí, ó. Passa no fio guia e vai até mais ou menos o início do nó pipoca, ó. Aqui. E deixando esses 2 dedinhos mais ou menos de distância. Porque se encostar vai ficar repuxado, vai ficar torto a trama. E continua fazendo do jeito dos 2 primeiros, tá bom? Lembrar que todas as medidas e materiais vai estar na descrição do vídeo. Não precisa anotar nada. Assiste o vídeo primeiro, depois vai fazer produzindo pausadamente, tá? Qualquer dúvida me manda aí uma mensagem. Fiz aí os nós, ó, já temos 4 nós, tramas, só deu até aí, ó. Então quer dizer que nós vamos precisar reduzir esses 3 primeiros para ficar um padrão, né? Eu gosto, mas se você acha que isso tá bonito, você faz aí do jeito que você quiser, tá? Quando eu concluir, eu vou observar e vou ver. Vamos fazer agora o nosso nó, que tem um chaveiro feito com esse nó. É um nó cruzado, né? É um nó de laçada cruzado. Procurei o nome dele, mas eu não sei o nome desse nó. Mas eu acho que ele fica uma trama muito linda. Peguei um fio de 1 metro, botei primeiro e lacei, ó. Achei as 2 pontas e peguei mais um fio de 2 metros para ficar nas laterais. Embuti aí no nosso primeiro fio que virou 50 centímetros, é 1 metro, né? No meio fica 50 para cada lado. Arruma bem, pressiona e vamos trabalhar com os fios laterais. Nós vamos arrumar os fios menores, né? Ó, 50, 1 metro virou 50 e aí de 2 metros e 50, tá bom? Cruza os fios, ó. Cruzei e vou laçar ele por trás do fio guia, por dentro da alcinha. E vai puxando no sentido para cima, tá? Assim, vai arrumando, não precisa apertar muito para ficar esse X bem visível. Quanto mais grosso o fio, mais o X fica perfeito. Arrumou aí, vamos fazer de novo. Arruma bem, arruma os fios e vamos cruzar os fios maiores. Aí, detalhe, se
o da esquerda ficar por cima no início, todos têm que ficar sempre o da esquerda, o fio da esquerda por cima, tá? Para dar um padrão. Não esquece desse detalhe. Por baixo, por dentro e vai até o final. Arruma e vamos fazendo só esse movimento. Também é um nó super simples de fazer. Dá para fazer alça de bolsa, chaveiro, né? Perfeito. Não esquece de dar o teu like, de comentar se vai fazer, qual é o nó que você mais gostou de fazer. Se fizer, me marca, que vai ajudar muita gente aqui no YouTube, tá bom? Aqui nós vamos fazer o nosso próximo nó. Cortei 4 fios de 4 metros, tá? Não vou fazer só neofestonê, não vou até o final, passo um dedinho e começo a fazer o meu neofestonê. Neofestonê são 2 voltas, lembra? E o fio guia. Todo o fio guia fica por cima dos fios que vai ser trabalhado. Uma volta, 2 voltas, neofestonê completo. Vou fazendo uma linha imaginária, né? Aí é como se você estivesse desenhando no papel essa linha que vira fio guia, ela que vai dar o contorno que você quiser. Fiz aí, vou fazer mais um separando 2 fios e fazer mais um caminho de nó festonê. Continua fazendo até chegar próximo àqueles 2 fios que eu separei. Puxa bem, aproxima bem da primeira camada que você fez de festonê para não ficar afastado e o nó ficar bonito, tá? Separei aí, agora eu vou fazer um V, voltando, mas ainda não usei os 2 fios que eu separei. Continua do mesmo jeito, 2 voltas, mantendo uma distância boa, tá? Não é fechando, mais ou menos 2 dedos de largura. Arruma o festonê, você pode ficar arrumando, vai fazendo e vai organizando ele. E agora eu peguei os fios que eu separei e vou fechar esse Vzinho aí, fazendo um V maior. E assim se faz o nó festonê desenhado, tá? Tem peça também feita com ele. Se eu não me engano, é um porta-guardanapo. Vamos fazer mais uma volta. Você vai fazer aí o tanto que o seu fio der, tá? Continua fazendo. Pronto, aí, ó. Mais uma vez, separa 2 e faz outro nó. Eu acho essa trama muito linda também, dá para fazer várias coisas com ela, tá? Me diz aí se você já é inscrito no canal, se você já fez alguma peça, qual foi a peça, se gostou, se tá gostando das peças, né? Se faz macramê só por terapia ou se você realmente vende, se tem um ateliê. Me conta aí como é a sua vida no artesanato, tá? Vou adorar saber como é. Não se esquece de se inscrever aí no canal. Pronto, concluí, deu o máximo essas aí, deu só 2 voltas. Vou pegar mais um fio, né? Peguei aí meus fios, né? 2 fios de 2 metros, medi os fios do meio 70 centímetros e vou trabalhar o nó DNA. Nó DNA é um nó festonê, é um nó plano só de um lado, só faço do lado direito aqui. No meu caso, eu faço só do lado direito. Se você começar só do esquerdo, não tem problema também, vai ser ficando só pelo lado esquerdo. Do mesmo jeito que eu estivesse fazendo um nó plano, só dou uma volta. E ele vai girar
igual a trama do DNA, né? Que é lindo também esse nó. Dá para fazer várias coisas com ele e ele fica perfeito. Vai só de um lado, ó, já tá começando a entortar, né? Ficar tortinho. No quinto nó, ele você tende a precisa fazer o giro para poder continuar a trama. Mais uma vez, segura esses fios do meio para o seu nó ficar bonito. E aí, quanto mais o fio grosso, mais robusto fica esse nó DNA. Já virei a primeira vez, vou continuar virando. E vai ser bem mais rápido agora, tá? Pronto, finalizei alguns nós. Para finalizar o nosso painel, vou repetir o nó corrente, para dar aquele acabamento, né, padronizar o nosso fio. Desmanchar aí, ó, porque ficou uns maiores e menores, vou igualar. Esses três primeiros vou desmanchar um pouquinho de nós, vou dar um nó plano aí nesse, para não desfazer, não ter perigo. E pronto, dá um nozinho aí e ele não vai, tende a se desmanchar. E vou fazer uma nova corrente aí de fios, tá bom? Para finalizar o nosso painel. Seguindo o mesmo tamanho e o mesmo modelo. Não vou nem gravar, porque é a mesma coisa que nós fizemos no primeiro, tá? Concluí, ó. Ficou mais ou menos aí uns 30 centímetros as laterais, né? 30 centímetros. Desmanchei, ó. Você viu que eu já desmanchei no nó plano e o nó parafuso, igualei. E agora eu vou igualar. A referência vai ser esses restinhos de nós aqui, ó. Todos agora que são maiores que esse, eu vou fazer um nó simples para manter um padrão aí maior, o mais próximo possível, tá? Mas se você quiser assim, desconstruído, fique à vontade. Você faz do jeito que você quiser. Aqui é só uma referência. A sua criatividade, ela tem que estar sendo ativada e usada, tá? Então, todos os tutoriais, eles são feitos para dar uma referência. Não precisa só copiar, né? Vai dando a sua identidade pessoal de artesã. E aí terminamos o nosso painel maravilhoso. Peguei um fio de 80 centímetros, dei um nó simples para fazer a alcinha do painel. Vou cortar o excesso, aí separei de dois, ó, de dois em dois. E vou colocar mais a altura que você queira também. Se quiser botar, não bota, usa só na madeirinha. E vai ficar esse lindo painel super diferente e maravilhoso, todos com os nós que nós já fizemos peças aqui. Me diz aí se você gostou, deixa o seu like, compartilha com as amigas que gostam de arte, me segue lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, tá? E comenta aí se você vai fazer. Se fizer, me marca. Eu vou adorar saber. Tchau, a gente se vê no próximo vídeo.